fazer rir é uma arte para poucos. Se manter no palco por tanto tempo, mais difícil ainda. É por isso que quem sai do camarim e consegue se dar bem no palco, merece o destaque no nosso Conexão Cultural. Hoje nós vamos tratar do Terça Insana, um projeto teatral iniciado em 2001 e que está vivo até hoje. Então se liga aí, porque o Conexão Cultural já está no ar. Se a arte é fazer rir, nós vamos conversar no programa de hoje, aqui no Conexão Cultural, sobre a Terça Insana, um projeto iniciado lá atrás, em 2001, e que em 2018 já está vivendo uma fase de renovação, nessa constante renovação que existe na Terça Insana. E nosso convidado de hoje é o Vande Doratioto, que está aqui ao meu lado. Tudo bem, Vande? Viva, beleza, Rubens. Que faz parte também desse projeto do Terça Insana. Gostaria que, para a gente começar a nossa conversa, que você falasse a respeito, para quem ainda não conhece a Terça Insana, é difícil, né? Mas fala um pouco a respeito do Terça Insana. A Terça Insana, como todos sabem, mas falemos para quem supostamente nunca ouviu falar. A cabeça da ideia é a Grace Janucas, essa fantástica atriz, né, que todos sabem, está agora na Globo e tudo mais. E ela nos dirige e tem essa ousadia de estar sempre colocando ideias novas, não deixando a gente ficar estratificado na mesma ideia, né? Isso é uma coisa importante porque atores assim com o tempo vão querer fazer aquela coisinha, pega a malinha e vai embora. Ela está sempre dando esse up. Por isso que eu conto essa história, porque agora nós estamos de novo renovando. Como eu disse, como a Grace está na novela, ela nos dirigiu, ela está em alguns espetáculos, outros não pode, porque fica morando no Rio, e nós então chamamos de Arquivo Terça Insana. Porque daí a gente, os mesmos que fazem, às vezes uns não podem porque estão em cartaz em outra coisa, como é meu caso. Muito tempo eu fiquei sem fazer, porque tinha o programa Bem Brasil, que eu apresentava e gravava no final às terças-feiras. Em suma, um exemplo que explica os demais. E estamos sempre renovando. E isso é bom porque quem assistiu lá atrás vai assistir um novo espetáculo hoje. Sempre novo. Sempre novo, é lógico, alguns quadros que ficaram antológicos, bem conhecidos, ou personagens como o do Robertinho, que é um ótimo ator, a Bettina Botox. Então vem, mas daí muda o texto, ou faz o mesmo, porque muita gente que viu há anos quer rever, né? Como uma música que você gosta e põe de novo e tal. Mas estão sempre renovando, e personagens que deram bem certo vão sendo refeitos. E o legal é que esse projeto ele faz com que o ator ele se transforme em autor do seu próprio personagem. Isso. É isso mesmo, não é? Isso é o máximo. E o legal é que alguns personagens extrapolam o Terça Insana e ganham vida própria fora desse projeto. Isso mesmo. Era uma ideia também da Grace? Não digo que ela tenha partido desse princípio, olha, agora quem cai fora, quem tá... Mas a pessoa vai ganhando cancha, às vezes o Terça Insana deu uma paradinha aqui e acolá, então a pessoa tem que trabalhar, o ator tem que trabalhar. No meu caso particular é um pouco diferente, porque para quem não está a par, eu faço uma série de outras coisas para viver e o básico do meu trabalho nessa praia das artes é com música, mas sempre ligado à cena. Então, en passant, eu te falo, Rubens, que isso levou a tudo, foi o Premê, um grupo, para quem não sabe, o Premê de Tanto Breck, um grupo dos anos 80, da vanguarda paulista. E a gente sempre brincou com teatro, dança, músicas engraçadas, com histórias. Então, uma coisa tem sempre ligada à outra. Então é muito como eu estar fora por um tempão e ficar com o Premê. Tem outros trabalhos de música que a gente pode falar com calma, e é isso. Para situar todo mundo, acho que eu esqueci de apresentar, mas porque você não precisa de apresentação. Você é ator, você é apresentador de TV, você apresentou muito tempo o Bem Brasil na TV Cultura. Você é garoto de propaganda também. Super famoso. Você é músico, justamente, e compositor, participou da minha infância, da infância de muita gente, no Castelo Rá-Tim-Bum e outros projetos. Enfim, você sempre esteve ligado nessa arte da cultura e sempre de muito bom humor, né? Pois é, eu tenho uma família engraçada, né? Meu avô italiano, avó também, tem aquele jeito, né? Meio choroso, mas ao mesmo tempo engraçado. E a gente herdou isso em família. Muitos da família são músicos, outros tinham um trabalho de amador no teatro. E eu cresci vendo. Meu pai era músico amador, minha mãe cantava, etc e tal.
E o humor sempre me interessou. Sempre. Nossa família, como eu disse, a maioria dela, do pessoal é engraçado e tal. Então eu cresci nesse meio. Para mim o teatro, a música, o humor, né, apresentar programa, é tudo uma coisa, não é uma coisa só, mas que tem uma intersecção que liga, né? E com o Premier Tando Breck, que durou... Agora nós estamos no estaleiro, está sendo lançado, vou aproveitar e falar rapidamente, um box sobre a nossa vida, pelo Sesc, o glorioso Sesc e tal. E nós temos 6 CDs e gravamos um 7º, com um raspa de taxa e novidades. Então são 7 obras, né? No nosso tempo era LP, né? E, em suma, vai sair agora esse ano, 2018. E daí, junto com a experiência de apresentador no Bem Brasil, que foram também de 91 a 2018, 17 anos, passaram 800 artistas. Eu aprendi bastante coisa relativa, né? Fiquei mais à vontade como apresentador e cantor e tal. Então juntou essas coisas todas e eu fiquei feliz. E você consegue trazer tudo isso também para o palco do Terça Insana. Então, o Terça Insana, como a Grace e os outros são todos muito liberais, você chega para a Grace, sugere uma ideia, ela já logo incorpora, acrescenta ideias inteligentes, não tem aquela coisa de, não, vai por aqui, isso aqui não quero, isso aqui não pode, etc e tal. Então é lógico, ela sabe que a gente também tem uma certa experiência e procura cacifar, né? E de modo que você falou bem, o Terça Insana é um desaguadouro dessas brincadeiras que eu venho fazendo nesses 30 anos de trabalho, né? E por que chama Terça Insana? Por que toda terça-feira, se apresenta sempre na terça-feira, mas toda terça é insana? Então, o nome pegou de um jeito, porque é um nome legal, né? Terça Insana, porque a maioria de nós faz coisas meio insanas mesmo. Tem coisas nonsense. E o insana aí, então, representa, é um emblema da brincadeira. E o terça, realmente, porque, salvo uma vez ou outra, foi feito em sábado, mas com o nome Terça Insana, que é uma grife dentro da brincadeira. Então vamos lá, com força, hein, gente? Direita! Esquerda! Direita! Esquerda! Mantenha o lango-lango. A pessoa que sabe o que é lango-lango entrega a idade, tá? Mas aí segura assim, mantenha o lango-lango, vocês vão ver que é super simples. Vamos lá, ó. DJ, som na caixa. Soco, soco, bate, bate. Soco, soco, vira, vira. Soco, bate, soco, vira. Soco, bate, energia vocês, vai! Soco, soco, bate, bate. Soco, soco, vira, vira. Soco, bate, soco, vira. Soco, bate, vira. Soco, soco, bate, bate. Soco, soco, vira, vira. E nós estamos aqui no camarim do Teatro Iguatemi, onde o Terça Insana se apresenta aqui em Campinas. Por isso, todas essas luzes, esses espelhos, para o pessoal também se preparar bem para contar a piada direitinho lá. Chegar afiado. Por exemplo, né, quem vê 1 hora de apresentação, 1h30, né, Rubens? Fala, os caras chegaram aí, puseram a bolsinha lá e foram tocar. É como todos os trabalhos, para chegar no resultado é louco. Nós saímos de São Paulo 9h30, 10 horas, 2 vans, estou contando assim, porque parece fácil, mas é um trabalho árduo. Já passamos o som, vamos passar um corrido agora às 5 horas. É uma loucura, só se pensa naquilo, como diria o personagem, para depois chegar lá e fazer um quadro de 3 minutinhos, 5 às vezes. É assim, né? Como se constrói a piada para cativar o público? Como é essa construção? Então, muitas vezes, primeiramente, a gente vive num mundo e num país, sobretudo, que eu adoro, o Brasil, mas que dá muita margem porque, né, é um país que às vezes tem situações nonsense o tempo todo, né? Então você criar personagens que falem desse nosso entorno, dessa loucura nacional e coisa e tal, chega a ser até confortável, né? Como cada um de nós tem uma experiência relativa, a gente vai tentando. E há casos, por exemplo, a Agnes, por exemplo, pega um personagem de Cabral, do tempo do descobrimento, o outro pega um Iupi dos Jardins, eu peguei esses caras que fazem palestra motivacional, com gozação em cima, porque eu fiz durante anos e faço ainda, fiz muita indústria multinacional, como mestre de cerimônias. Eu falei, vou incorporar também esse modo de ser com coisa jocosa no meu personagem. Legal, vamos acompanhar um trecho dessas apresentações do Terça Insana para a gente seguir o papo aqui. Hoje é uma rede interligada, nós somos
Produto também, gente. E sei que nenhum daqui veio só por causa do coquetel que acabamos de servir no salão. Por causa de um energético gelado e um pastel de carne? Não, eu tenho certeza que não. Agora, quem veio sabe que o que eu vou falar é sério. O nosso lançamento é muito diferente e eu vou me utilizar da música, que é a forma mais curta de chegar no coração e na alma das pessoas. Vou pegar e vocês vão entender do que eu estou falando. Aliás, deixa eu perguntar uma coisinha. João, vê se ficou alguém lá fora no coquetel, por favor. O Vandi, no palco do Terça Insana, como nós vimos, aí já passaram muitas pessoas, muitos atores, muitas atrizes. A gente lembra de cabeça a própria Grace, Sim. mas o Marcelo Mansfield, Isso. o Marco Luque, a Agnes, que está aqui para tá fazer aqui até hoje. agora, Está até agora. Isso. Quantas pessoas, dá para ter uma ideia de quantas pessoas passaram por aí? A Grace comenta, rapaz, eu arriscaria dizer que com certeza passa de 100. Acho que umas 200. Eu posso estar dando uma informação absurda, depois a gente checa. Mas é que tem vago na memória que a Grace falou, ou mais. É uma rotatividade Ou mais. sem fim. O Angela Dipp, que faz tempo que não está. Grandes pessoas que deram um salto na carreira também, e muitos devido ao próprio Marco Luque que fala isso. E ele ajustou o talento exponencial dele, né? Porque ele tem um cara natural, um talento exuberante, mas ele botou no trilho também muito dentro do Terça Insana. Ivande, quem que participa agora? Quem que está nesse projeto atual do Arquivo Terça Insana? Então, falar nomes, porque às vezes fala um que não está hoje. Comecemos num nome que é emblemático, que é engraçado, o Falcão, o cearense. Ele está conosco, mas ele faz quando pode. Né? E é uma figura querida, todos sabem, é figura legal e tal. Depois, obviamente, a Grace, a Silvete, que é o máximo, a Agnes, o Guilherme, o Rafael, o Robertinho, o Darwin, que hoje é quem estamos aqui. Agora temos as Olívias, era um trabalho maravilhoso que rolou no Multishow também. Então temos a sorte e o prazer de estar agora com duas queridas, que é a Cris e a Renata Augusto, que vão estrear hoje nessa brincadeira. Olha que legal, são o máximo. Figuras e tal, quem acompanhou as Olívias ouviu no teatro vê o quanto elas são legais. Gente, eu me chamo Unicete. E eu sou a Cida. E eu gostaria que vocês gravassem nosso nome, que a gente gosta muito de ser chamada pelo nosso nome e não como geralmente chamam a gente que é véia. A gente fez até uma musiquinha pra vocês decorarem mais fácil, tá? E ensaiamos lá no Sesc Terceira Idade e tudo. Fomos expulsa depois disso, mas foi bafônico. Foi ótimo. Foi ótimo. Então vamos lá, hein? 1, 2, 3. Unicete e Cida. Essa dupla aqui é muito oferecida. Oferecida. Unicete e Cida. Todo dia eu acordo umedecida. Umedecida. Você sabe que pode ter criança. Isso aqui nasceu nos anos 2000. E você me fala de umidificação. E voltando a falar que nós estamos aqui no camarim, mas quando está lá na coxia do teatro, dá para acompanhar a apresentação deles? Nós vemos os colegas, né? Isso. Aí eu concentro mais ou menos, tomo alguma coisinha para dar um estímulo e fico vendo nos vãos da cortina, vai para lá para cá. Dá sim, para ver mal e mal, mas dá para ter uma ideia. Mas dá para aproveitar junto também, né? Bom, É sempre divertido. Nós estamos conversando com o Vandi Doratioto, nós vamos fazer um pequeno intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais desse bate-papo aqui no Conexão Cultural. Não saia daí. Conexão Cultural hoje fala da comédia no teatro. E o nosso convidado é o Vandi Doratioto, que faz parte do projeto Terça Insana, que nós estamos retratando aqui, que nós já dissemos, são muitos artistas presentes e sempre tem a dificuldade da agenda. Por mais que seja sempre numa terça-feira, cada um tem o seu próprio compromisso e às vezes a programação do espetáculo depende da agenda de cada artista. Sim.
É verdade. Às vezes o cara avisa, olha, vai ter show dia 23 de tal mês. O cara fala, e esse dia eu não tô, ou tô fora, tô viajando, etc e tal. Como é a vida de todos nós, né? Daí remodela, né? Remaneja. Hoje, o espetáculo que nós vamos fazer hoje, por exemplo, só como exemplo que explica o resto, nós viemos quase todos para essa estreia do arquivo, então a gente vai fazer menos coisa cada um. Nós vamos fazer duplas. E eu tenho o prazer de fazer com o Robertinho, e já fazíamos um número. Então eu encurtei o meu, fazemos esse de dupla, e etc e tal. Então nós juntamos, a maioria dos quadros são em duplas, porque assim, obviamente, você pode fazer todo mundo dentro de 1 hora e pouquinho e tal. Mas geralmente as sketches são feitas individualmente. É um stand-up. Tem individual, pois é. Será que é um stand-up? É até uma pergunta, porque são personagens, né? Personagens. Eu diria, isso não é mais e nem menos, é característica. Pelo que é o stand-up hoje, nós somos diferentes. Insisto, não é mais nem menos. Você não vai pensar que a gente despreza o trabalho paralelo, que é tão bem feito muitas vezes. E tal. Mas não é. Ele tem mais um pé no teatro, com personagens às vezes, e óbvio que esbarra também no stand-up às vezes. Essa brincadeira de chegar contando um negócio, mas sempre é um texto pensado, né? Não vem só no improviso. Aliás, improviso mesmo, ninguém de nós fazemos só um improviso. Mas se a gente se aperta, a gente sai improvisando também. Sou nora de Dona Maria, aquela louca. Sou mãe de Pedro I, o verdadeiro mártir da independência. Avó de Pedro II, aquele que era mais velho que o primeiro. E bisavó de Isabel, a Redentora. Aquele como eu gostava de uns pretinhos. Agora, mesmo sendo o texto fechado, o espetáculo aborda sempre situações do cotidiano também. Isso faz parte da característica de cada um. Embora o da Agnes ainda fale da Carlota Joaquina, mas puxando para um texto atual. Né? Claro, claro. Fazendo exato. Aí eu acho que é um grande canal, né? A história do Brasil também é uma história muito maluca, né? Então, para você fazer ilações do século XVI, logo depois do descobrimento, até os nossos dias, é fácil. E por que esquecer a nossa história, né? Facilita os personagens. Você pode fazer um cara dos anos 60, como o Marco Luque fez um ripongão dos meio de Salvador, tem um personagem que ele faz até no Serginho Groisman agora também, e etc e tal. Então, cara, a gente tem liberdade absoluta de inventar qualquer coisa. Qualquer coisa. Eu tenho a sorte de tocar e de ser ligado à música, então eu procuro sempre puxar para a música. Faço um texto, crio um ambiente e me utilizo da música, com uma música de 2, 3, 5 minutos, tal que é confortável para mim e é uma forma de ter som, de ter música no terceiro que geralmente não tem. Você gosta mais de ser músico do que ator? Sim. Tem uma preferência? Pois é, se eu disser para você, eu gosto mais, eu me sinto mais um músico, um compositor popular. Eu fiz faculdade de música, a minha vida toda, o som para mim, né, composição e coisa e tal. Eu fiz faculdade de música, mas sou um compositor popular, um modesto compositor popular e coisa e tal. Mas meu barato, como diria o meu coração, é mais ligado à música, mas eu tenho fascínio. Por exemplo, a manifestação artística que eu mais amo é o cinema. Por que eu falo isso? Porque o cinema contém tudo. Psicologia, pedagogia, filosofia, música, né? Tem tudo ali. E como sou geminiano, do signo de Gêmeos, acho que tem essa ligação. De modo que a música é o foco para mim nas artes, mas ela abre a tampa. Boa noite. Outro dia eu estava em São Paulo, tinha acabado de sair de uma reunião da diretoria a 1000 por hora com a minha Grand Cherokee pela Paulista, quando de repente uma lata velha para num sinal amarelo bem na minha frente. Porra, tomei um puta susto. Quase bati o carro. Aí eu pensei, bom, só pode ser uma dessas vacas que só usa o retrovisor para passar batom. Olhei e era. Eu encarei aquela mulher com um ódio. Aí o semáforo abriu.
E a desgraçada não conseguia engatar primeiro, porque o carro ficava dando uns trancos assim, sabe? Não saía do lugar, todo mundo buzinando, xingando. Quando eu fui buzinar também, xingar para extravasar, ela me sai com o carro. Eu falei, não. No próximo semáforo eu pego ela, vou dar uma bronca nessa vaca. Aí você sabe como é trânsito, relaxa. Aí eu fui andando assim, ando um pouquinho, para no semáforo, ando um pouquinho, para no outro semáforo. Aí, já lá mais pra frente, na Paulista, assim, aí eu parei no semáforo, é aquela coisa de sinal. Eu não sei se aqui em Campinas tem, mas São Paulo tem muito. Você para no sinal, aí vem aqueles malabaristas argentinos, sabe? Vem aquela balinha no espelho, aí vem aquele cara com aquela água de suja, de poça d'água, querer te lavar os vidros, sabe? Aí vem acessório pra celular, aí vem assaltante. Falando um pouco da sua carreira pessoal, questão do Premeditando o Break, não é uma questão, é o Premeditando o Break. Como é que surgiu a criação desse grupo? O Premê surgiu na ECA, na Escola de Música de Arte da USP, na ECA, e em 76 para 7, olha você, é muito tempo, né? Tem mais de 40 anos. E era uma faculdade mais clássica, erudita, né? Que rolava menos música popular. Então, instrumentos mais simples para fazer chorinho, samba de break, para se exercitar fora daquela coisa mais pesada de música erudita e os cambau, o Premê foi acontecendo nessa praia. Daí teve um festival da TV Cultura, nossa querida TV Cultura, em 79, onde o Arrigo Barnabé ganhou com Diversões Eletrônicas, o primeiro lugar, e nós ganhamos com Brigando na Lua. Daí foi um impulso. Fizemos o primeiro CD e aí desinvestou, né? Desinvestou. Em termos relativos, nós nunca fomos famosos, mas sempre tivemos aí. Fomos contratados do Aldeon, Lulu Santos produziu um disco nosso, Caetano cantou no CD. Eu digo tudo isso porque sempre foi um grupo outsider, manja? Nunca foi um grupo de rolar nas FMs, porque é uma música diferente, né? Eu gostaria até que você falasse das letras, porque elas são bem diferentes São diferentes, música comercial. A censura, hoje, ainda bem, falar de censura parece uma coisa muito antiga, mas nós somos muito vetados pela censura do tempo da ditadura, tomara que nunca mais volte e tal. Então a gente era tido como revolucionário, porque mexia com os costumes, né? Como Arrigo Barnabé, Itamar Assunção, Grupo Rumo, éramos os caras mais ou menos do Lira paulistana e tal. E foi muito duro escapar daquela censura absurda, censuravam, vetavam coisas banais e tal, né? Então a gente foi escapando com humor e usando o humor de cada um e foi seguindo a vida. Como é que você vê o humor hoje no Brasil? Num país que está tão ligado a essa questão do politicamente correto. Pois é. Eu acho que há necessidade de ter muito cuidado, muita coisa absurda que aconteceu não deverá mais acontecer, todos sabem o que eu estou me referindo e tal. E tem um lado um pouco difícil, porque às vezes uma derrapada que não é derrapada já é tida como perigosa, então está um pouquinho difícil, você tem que ter muito cuidado mesmo tal. E ao mesmo tempo não pode matar a criatividade, que tem que ter um jogo, né, de cintura. Mas é muito importante que o mundo todo, como se vê agora nos Estados Unidos sobremodo e coisa e tal, né, que muita coisa há de mudar nesse novo ano que entramos, 2018 e tal, e está mudando. E acho muito importante. Então eu acho que tem muita gente boa, mas muita gente boa fazendo humor. Muita. Na televisão e tal. Muitos são muito alternativos. E a maioria só conhece aquele que a grande emissora propaga e tal. Mas tem muita gente boa, sempre tem. Todo o tempo o Rubens tem seus grandes músicos, seus grandes atores. Nunca entrem, você que está nos ouvindo, nunca entre naquele papo do cara que fala, a música era do meu tempo. Ator, não. Uma música está rolando agora. Rolou no tempo do nosso avô, do nosso pai, e rolará sempre. Sempre bons atores, agora ainda mais com a internet, que é uma ferramenta magnífica, e essa nova classe média da rapaziada que surge, da moçada, ele tem muito mais instrumento, né? Qualquer um pode ter um porta-estúdio, gravar um CD e pôr nas plataformas, né? Tá melhor do que antes, tá melhor, surgiu mais gente e tal. E da mesma forma, a comédia também se alastrou pela internet. Alastrou pela internet. E qual seria o limite, justamente falando da internet, qual seria o limite da comédia no Brasil? Eu, por mim,
Como eu não ligo que falassem qualquer coisa de mim, por ser de São Paulo, ou por ser isso, ou por ser aquilo, nada me chocaria. Mas há preciso cuidado, nem todos têm visibilidade, pode se sentir. Então, eu não sei impor limite nenhum, mas tenho um cuidado extremo. Procuro fazer coisas delicadas, educadas com todas as categorias e coisa e tal. Eu não saberia qual o limite, né? Você tem um exemplo extremo de coisas espetaculares, que é o Porta dos Fundos. Eu digo uma coisa que todos conhecem, mas o Porta dos Fundos é a ponta de um iceberg de gente criando, né? Cara, o limite acho que é dado pelo que se fala e o retorno. Porque hoje é tão rápida a resposta e tem muita imbecilidade, tem muito imbecil respondendo coisas sem fundamento algum. E tem coisas muito importantes também. Então tem que saber o tal do joio do trigo, separar. Saber qual que é a piada de bom gosto e a piada de mau gosto. Na piada de mau gosto não terá mais lugar para ela. Mas ela pode rolar até a revelia da vontade do cara. O cara se atrapalha, a pessoa fala, puta, falei um negócio lá. Como tem um caso agora de um apresentador famoso que falou uma bobagem e está sendo processado. É perigoso, né? E tem que ser mesmo. Tem que ter muito cuidado. Todo humorista é bem-humorado? Ou pelo menos os que você conhece, eles são bem-humorados no dia a dia? É uma pergunta ótima, porque o Chico Anísio, que é o Papa, né? O Chico Anísio é um gênio da raça, não surgirá alguém, no meu entender, com a grandeza de um Chico Anísio no mundo. Eu vou ao paroxismo. E o Chico dizia, velho, que todo humorista é triste, é meio melancólico. E é um paradoxo difícil de entender, mas é. Se você vir os humoristas, o Chico Anísio, voltemos a ele, era um cara triste, era um cara, mas punha os personagens, vinha alegria. Você ser melancólico e meio triste não quer dizer que você numa roda não fique feliz e tudo, mas na solidão, no seu cantinho, a maioria dos humoristas é meio melancólico. Eu mesmo sou um cara filosófico, meio preocupado demais com as coisas e tal. E também tem a questão da timidez, né? Tem gente que começou no teatro ou nessa carreira para superar a timidez. Ele é tímido fora dos palcos e é totalmente extrovertido. É verdade. Eu não sou nenhum exemplo grandioso porque não sou um cara famoso. Sou um cara conhecido em algumas praias, então eu estou à vontade. Eu sou um modesto artista que eu sou acanhado. Você vai falar, eu treinei bastante e tal, e sou violonista, estudei violão assim, mas por que eu digo? Todo violonista que eu conheço, que ama o instrumento, é acanhado. Tinha o Paulinho Nogueira, falar dos grandes, o Baden Powell, o Toquinho, todos são retraídos. O teatro me ajudou muito a sair dessa casca um pouco, porque os músicos são na média mais, né, e o teatro é para fora. Então eu fico nesse prazer de ter os pés nos dois lados. Muito legal. Vande, eu agradeço imensamente a sua presença aqui, por nos atender. Infelizmente, nosso tempo... Eu falo pra caramba. Nosso tempo foi curto nesse programa do Conexão Cultural. Obrigado pelo apreço, pela sua boa vontade de pesquisar a nossa vida, sabe o que está fazendo. Viva nós, os nossos amigos aqui, técnicos, câmeras. Que hoje até fizeram uma pontinha aqui eu tenho algo nos nossos espelhos do camarim aqui do teatro. E logo, logo, tá no palco. O palco é sua vida. O palco com certeza. E eu faço aqui uma homenagem, nem que você corte depois, que na TV Cultura, os meus maiores amigos eram os câmeras. Até hoje nós nos comunicamos, porque a maioria não sabe o valor que tem e a dificuldade que é você registrar uma coisa. Tá pegando tudo por trás das câmeras. É fundamental, é o coração da televisão. Sem a equipe técnica não tem nada na TV. Som, né? Não rola. E muitos não sabem a dificuldade que é. Eu vivi 30 anos na TV Cultura, 20 e pouco. Eu sei como é jogo duro. Parabéns para todos. Legal. Vande, muito obrigado mais uma vez. Viva, querido. Terça Insana, sempre às terças-feiras, em algum lugar. Em algum lugar, pronto. Tá sempre entra na internet, isso. Qual que é o site do Terça Insana? Ah, que feio, eu não sei te dizer. Mas eu sei, é o www.terçainsana.com.br. Eu ia dizer sem querer. E tá aqui no GC da nossa tela GC, também. Tá aí. Legal? Abraço para todos, obrigado. Muito obrigado, Vande. Viva! E o Conexão Cultural fica por aqui. A próxima semana a gente traz muito mais da cultura e da arte aqui de Campinas e da nossa região. Até lá, tchau! Don't show your shoulders when you get older. Things aren't easy, so just believe me now.
If you don't keep it cool now, you never make a sound. All the lights